Olá! Vamos continuar com o nosso evento. Vou apresentar para você agora os participantes desta sessão. Waltencir Zuccolotto é professor titular no Instituto de Física da USP, em São Carlos, e coordenador do Instituto de Estudos Avançados. Preside a comissão do Portal de Escrita Científica da USP, em São Carlos. Foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Ele desenvolve pesquisa principalmente em nanomedicina, nanomateriais, biosensores e nanocompósitos. Além disso, ministra minicursos sobre como escrever artigos científicos em várias universidades do Brasil e do exterior. Nosso moderador será o professor Gustavo Oliveira, quem vocês já conheceram na mesa de abertura. Tenha uma boa palestra. Bom dia a todos. Pessoal, continuando o evento, hoje a gente tem a honra aqui de receber o professor Waltencir Zuccolotto, lá do Instituto de Física da USP. Muito obrigado, professor Zuccolotto, pelo atendimento do nosso convite. Eu, em particular, até quero dizer aqui para o senhor, talvez o senhor nem saiba, mas eu, quando já estava, acho que no início do meu doutorado, as aulas do senhor me ajudaram muito, desde aquelas primeiros cursos de escrita científica. Eu acredito que, não sei se o senhor vai lembrar, mas tem uma versão do curso do senhor que, na época, foi até lançada naquela plataforma Veduca, né? Naquela época, eu fiz aquele curso todo e, desde então, eu ficava assim, né, falando, esse é um tema fantástico, e fiquei visualizando o dia que eu poderia levar isso um pouco adiante, né? Então, eu queria dizer para o senhor que, depois de alguns anos, aí, eu estou conseguindo cumprir, vamos dizer assim, vamos dizer, não um sonho, mas uma expectativa, e ter o senhor aqui também é muito bom, porque eu posso dar esse testemunho para os alunos e dizer o quanto as palestras do senhor, o curso do senhor, eles foram úteis. Até hoje eu sigo o seu material, os alunos lá do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica do curso de Produção Científica, que eu dou o curso, né, para eles, eu falo do background do senhor, é uma referência para o curso. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que o senhor tem uma agenda apertadíssima e o senhor está aí à vontade para a sua lecture, tá? Muito obrigado, professor. Bom, eu é que agradeço, professor Gustavo. É um prazer enorme participar do evento. Pelo que eu estou vendo, um evento diferenciado em termos de organização. Então, parabéns. Eu sei o quanto dá trabalho organizar esse tipo de eventos. Então, você e toda a sua equipe de organização têm feito um ótimo trabalho. Parabéns, viu? Muitíssimo obrigado. É bom saber, então, que nossos cursos têm ajudado, de alguma forma, nossos cientistas e pesquisadores, né? Você se referiu aos cursos do Veduca, eu nem lembrava, mas isso faz muito né? Pois é. Faz muito tempo mesmo, foi lá no começo, isso tem quase 15 anos, talvez, por aí. Bom, pelo menos uns mais de 10 anos, com certeza. É um grande prazer, né? Eu agradeço, então, a vocês pelo convite, mas eu gostaria de agradecer de maneira especial a todos os que nos veem nesse momento, que vão participar conosco nesses próximos minutos, nessa próxima hora, uma hora e um pouquinho de conversa. Como você mesmo mencionou, as agendas de todo mundo, né, estão no nosso meio acadêmico, né? Claro que não só no meio acadêmico, mas no meio acadêmico é onde a gente tem mais contato. A gente sabe que todo mundo está com as agendas muito atribuladas. Então, quando uma pessoa, um estudante, um pós-graduando, professores, alocam um tempo aí de uma hora e um pouquinho para me ouvir falar, isso me traz uma grande responsabilidade, além de uma grande honra. Então, eu espero retribuir esse tempo alocado de todos vocês, de alguma forma, para esse processo de formação. Nossos cursos são um pouco mais longos do que uma hora, né? Os cursos podem ser formatados até, na sua versão completa, de 2 dias, 16 horas, 2 dias de imersão. Tá?
Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Então, é lógico, né? Nessa 1 hora que a gente vai conversar, eu vou falar sobre escrita científica, sem dúvida, mas vou falar também de aspectos fundamentais de formação de pesquisadores. É onde o nosso curso tem aportado agora um foco maior nos últimos anos, né? Para a gente formar bons cientistas. E é isso que a gente vai enfatizar na primeira parte da apresentação. Depois a gente vai falar, obviamente, de editoração e escrita científica. Professor Gustavo, então, se você me permite, já podemos iniciar a apresentação? Pode ser? Fique à vontade, professor. Eu vou compartilhar aqui minha tela e só preciso de mais um feedback depois para você me dizer se ouve bem e vê bem também os slides, tá? Pode deixar. Você está vendo o slide completo? Professor, tem que trocar a janelinha de compartilhamento. Eu vou fazer isso. Deixa eu parar aqui. É só trocar a janelinha. Vou compartilhar de novo. Tem que ser tela inteira, né? Tem que ser tela inteira? Pode ser sim. Ótimo. Vamos lá. Vocês estão vendo agora? Sim. Agora sim. Pronto. Está vendo passar os slides? Sim, tá ótimo. Então tá bom. Muito bem. Já volto aqui, professor. Fique à vontade. Podemos começar então? Pode sim. Bom, então, como já foi apresentado, né? Eu não sei o nome dessa senhorita que me apresentou, eu nem sei se o professor Gustavo já deu um nome para ela, mas essa senhorita muito gentil já me apresentou. Eu sou professor, então, de Estudo de Física da USP de São Carlos. Minha área de atuação em pesquisa, né, é na área de nanomedicina e nanotoxicologia. Tenho trabalhado como editor também de revistas científicas. Recentemente fui convidado a ser editor-chefe dessa especialidade Frontiers in Sensors, né, na especialidade Biosensors. E também sou editor de uma série de livros da Springer Nature, na área de nanomedicina e nanotoxicologia. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Só o último feedback. Me ouvem bem e me veem bem, professor Gustavo? Alguém pode me dar um feedback? Sim, professor. Ótimo. Então, como eu já mencionei na nossa primeira conversa inicial, a gente vai falar sobre escrita científica, sem dúvida. Esse é o título, é o tema do evento e é o tema aí que fisgou, né? E pelo qual vocês foram fisgados aí para essa nossa apresentação. Mas a gente vai falar também de coisas mais importantes. Talvez, dependendo do momento de desenvolvimento da carreira em que você se encontra, há coisas muito mais importantes nesse momento do que escrita científica. E eu vou tentar trazer essas coisas à tona, né? Que apesar de serem relativamente simples, e em muitos casos até óbvias, né? Vale a pena a gente reforçar para os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, pós-doutores e, por que não, professores também, certo? Então, a gente vai falar sobre fazer ciência de alto nível, a gente vai falar sobre características do cientista, e depois eu aqui, geralmente, num curso com mais tempo, iria iniciar o processo de escrita científica, falando de estrutura, depois de linguagem, depois do processo editorial. Nesse nosso formato de 1 hora não dá tempo. Então, depois de falar sobre ciência, cientistas, a gente vai para o final, falar do processo editorial, como que é a dinâmica de publicação de um artigo, e aí a gente volta, né, nos colocando no papel do editor, a gente vai ver o que é importante na escrita científica para que o editor olhe para o seu artigo de maneira diferente, né, que pelo menos mande para revisão. Então, nesse ponto é que a gente volta a falar de alguns aspectos, de algumas seções do artigo científico que nos permitem o tempo hoje, como título e um abstract. Funciona bem, tem funcionado muito bem essa estrutura, vocês vão perceber daqui a pouquinho. Então, vamos começar. Na maioria dos nossos cursos mais recentes, nos últimos anos, a gente tem focalizado muito na questão de formação do cientista, né? Porque muita gente, o tema escrita científica ainda atrai bastante atenção,
mas já foi mais exótico no passado. Era uma coisa exótica, todo mundo queria saber, despertava muito interesse. E eu ministrei muitos cursos, tenho ministrado muitos cursos em praticamente todas as universidades do país, também do exterior. Mas a gente percebe que, em muitas situações, a ciência que foi feita não era a ciência que melhor poderia ser feita. Né? Então, quer dizer, não adianta você aprender a escrever bons artigos científicos se o que veio antes não é bom, certo? Então, desse momento, a gente começou a focalizar o curso na formação do cientista, na formação do pesquisador. E é isso que a gente vai falar agora. Então, eu começo falando desse profissional, certo? O que é um cientista, ou o que é o cientista, tá? E uma das primeiras informações que eu queria compartilhar com vocês é de que o cientista é o profissional, né, é a pessoa que tem uma das profissões mais gratificantes, mais bonitas do mundo todo, por alguns motivos. Primeiro, porque é uma das profissões que, com o seu trabalho, claro que existem outras, e até mais nobres, talvez, né, mas com o seu trabalho, o cientista pode rapidamente trazer avanços, né, que se traduzam no bem-estar da humanidade, no bem-estar da sociedade. Isso é fantástico, certo? Não é todo profissional, não é toda profissão que você tem isso, né, como prêmio. No Brasil, principalmente, onde a maioria dos nossos cientistas e pesquisadores estão nas universidades, institutos de pesquisa, né? Claro que em outros países você também tem uma massa muito grande de pesquisadores e cientistas no setor privado, mas no Brasil a maioria está nas universidades. Então, aliado a isso, nós temos liberdade para escolher em qual tema de pesquisa nós queremos trabalhar. Né? Será que todo profissional tem essa alegria de poder escolher no que ele quer trabalhar? Talvez não. O cientista aqui, principalmente no Brasil, né? Claro, de maneira geral, mas principalmente no Brasil, porque, lógico, se você está no setor privado, você tem mais restrições, o que é muito comum e muito normal, né? Mas nas universidades nós temos, né, a liberdade de escolher em quais pontos a gente trabalha. Seja no desenvolvimento de ciência básica, o conhecimento pelo conhecimento, seja em ciência aplicada, engenharias. Então, é uma área muito gratificante, porque você pode escolher onde você vai trabalhar e, rapidamente, com o resultado do seu trabalho, você pode contribuir para o avanço da humanidade. E esse ano foi um ano icônico, onde a gente viu isso. Estamos vendo isso. Como a ciência... Aliás, a ciência é a única maneira aí que nós temos para superar toda essa pandemia, né? Claro, existem outras abordagens, né? Políticas, econômicas e tudo mais. Mas a ciência é o grande trunfo para a gente passar por esse momento tão delicado que a gente vive. Né? Então, isso é importante a gente conhecer. O cientista tem essa capacidade, essa gratificação com o trabalho dele. Tá? É muito gratificante, certo? O cientista, pessoal, é um ser inquieto. Isso é bom a gente deixar claro para os nossos alunos. É um ser inquieto, é um ser curioso, que sempre está perguntando, né, como as coisas acontecem, como as coisas são feitas, o que aconteceria se eu mudasse tal coisa. Essa curiosidade, essa inquietude faz parte desse profissional, certo? Então, é importante que a gente conheça esse perfil, né, inquieto, né, desse estereótipo de um cientista. É muito importante que a gente entenda isso. Porque um cientista, né, como todos os outros profissionais, ele tem características que são importantes para o desenvolvimento da sua performance, digamos assim, certo? Para um cientista, as principais características que impactam ali o seu sucesso são a curiosidade e a criatividade. Eu diria que essas são as duas pernas do cientista, certo? Sem curiosidade, sem criatividade, não se faz ciência. Pelo menos não se faz ciência de alto nível, como aquela que nós queremos e podemos fazer. Ciência importante, seja em qualquer área, seja em exatas, engenharias, biomédicas, humanas, sociais, certo? Nós temos tudo o que a gente precisa para fazer ciência de alto nível. Essas características são muito importantes para o cientista. Porque curiosidade e criatividade, elas nos dão as bases são as ferramentas para que a gente possa gerar ideias.
Ciência é feita de ideias. A gente vai falar disso um pouco mais de detalhe. Então, esse é um ponto muitíssimo importante. E aqui a gente começa um ciclo, né? Então, veja, para ser cientista, eu preciso ser curioso e criativo, né? Mas nós somos curiosos e criativos? Somos. São quase que características inatas, inerentes do ser humano, certo? Sem dúvida alguma, pessoal, essa curiosidade pela ciência está presente, né, desde a tenra idade. Basta você ver crianças entrando no laboratório de ciências, quando a gente abre as universidades para receber os alunos, por exemplo, de rede pública ou privada, de ensino médio, ensino fundamental. Não há nada que desperta mais a atenção dos alunos do que um laboratório de ciências. Então, nós temos essa curiosidade desde crianças. A gente vê isso. Eu atuo... Atualmente, eu sou coordenador do Instituto de Estudos Avançados da USP de São Carlos. Nós temos projetos educacionais, levar a ciência até as escolas. Então, a gente sabe o quanto nós somos curiosos com relação à ciência, o que é muito bom. Então, veja, estamos começando a falar de um ciclo, né? Precisamos dessas características. Somos criativos também, né? Brasileiros, em particular, nós somos extremamente criativos, né? Basta ver nas suas redes sociais. Muitas vezes você encontra esses memes, né? Se não me engano, a NASA tem que estudar o brasileiro, sempre tem uma situação ali criativa, pitoresca e tudo mais. Então, nós temos essa criatividade, essa curiosidade, nós temos essa criatividade desde criança, sem dúvida alguma, certo? Qual é o problema? O que a gente tem visto? Apesar dessa curiosidade e criatividade intrínsecas das nossas crianças, dos nossos jovens, a gente percebe que o processo de formação de pesquisadores, nesse ponto em particular, não tem se saído muito bem. A situação que eu tenho visto nos últimos anos é essa daqui, ó. Nós somos seres criativos, curiosos, temos uma infância, uma juventude muito curiosa, criativa e assim por diante. Entramos na universidade, ótimo, claro que tem lá um momento de alegria, de festa e tudo mais, certo? De felicidade, uma mudança no estilo de vida e tudo mais. Isso é muito bom, isso é muito fácil da gente ver nos jovens ingressantes, nos nossos alunos de graduação. Qual é o problema? O aluno vai para a pós-graduação, tudo isso se perde, na maioria das vezes. Claro que temos exceções, mas o que a gente vê no global é um estresse muito grande na pós-graduação, é uma insatisfação, uma tristeza, e até pessoas que adoecem com crises de ansiedade, depressão e assim por diante. Esse é um quadro muito complicado que nós temos que mudar o mais rápido possível. Veja, por que isso acontece? É difícil explicar. Nós temos um sistema muito sólido de formação de pesquisadores no Brasil, que são os programas de pós-graduação, certo? Muito bem gerenciados, inclusive pela CAPES. A CAPES, nós formamos cerca de 15 mil doutores por ano, e a meta da CAPES é formar 25 mil doutores por ano. O problema é que eu tenho visto cada vez mais os alunos na pós-graduação totalmente desanimados, estressados, sem perspectivas. E isso é muito ruim, pelo simples motivo de que isso elimina o potencial criativo desses alunos. Se o aluno de pós-graduação não está num ambiente confortável, se ele não tem satisfação de fazer pesquisa, como aquela criança que entra pela primeira vez no laboratório, né, de uma grande universidade, ele não vai ter todo o seu potencial aplicado e revelado. Né? Isso é fato. A gente tem visto isso. Então, esse é um grande problema. Aqui é que nossos programas de pós-graduação têm que ficar atentos. É um assunto, é uma responsabilidade nossa, como professores, orientadores, coordenadores de programa, né? Nessa etapa de formação do cientista, porque, é claro, com um diploma de doutorado na mão, o profissional ele já está habilitado a atuar, né, como um pesquisador, como um cientista, certo? Mas, então, a gente tem que resgatar essa alegria de fazer pesquisa, certo? Na pós-graduação, para que o aluno possa exercer o máximo do seu potencial criativo e exercer a capacidade de ter ideias. Esse é o grande problema enfrentado hoje, certo? Nossos cursos de pós-graduação, na maioria das vezes, são ótimos, eu conheço muitos programas por todo o Brasil, são muito bons em formar alunos, independente da nota do conceito CAPES. Nossos cursos são muito bons para formar alunos nas suas disciplinas específicas, sem dúvida alguma, e precisa disso. Mas, às vezes, há algumas falhas na formação mais geral, global, holística do cientista, né?
nesses pontos, né? Trazer ferramentas e disciplinas para resgatar essa curiosidade, essa criatividade dos nossos alunos. Esse é um ponto muito importante, certo? Então, a gente precisa disso, tá? Aspectos de formação do cientista. Outro ponto bem particular, bem específico, de falhas, né, na formação dos nossos cientistas aí, nos programas de mestrado e doutorado. Tem alunos de doutorado, tem muitos pós-docs que não sabem o que é fazer um levantamento bibliográfico, uma boa revisão sistemática, que não sabe usar gerenciadores de referência, bases de dados, não conhece as grandes revistas importantes na sua área de pesquisa. Essa é uma grande falha e que seria facilmente corrigida, né, com palestras ou cursos específicos. É isso que a gente vem tentando fazer com os nossos cursos, tá bom? Mudar esse cenário, resgatar esse potencial dos nossos alunos. Então, o que a gente quer na verdade, não ensinar a pessoa a ser cientista. É como ensinar os nossos jovens da pós-graduação como não deixar de ser cientistas, como não perder a curiosidade e a criatividade, o potencial de ter ideias que eles sempre tiveram, mas que agora a gente não sabe bem os motivos, ou pela alta competitividade, ou pela falta de financiamento e de bolsas, ou pela falta de perspectivas de posições e empregos. Eu não sei, todos esses são fatores que afetam demais esse lado psicológico dos nossos alunos de pós-graduação. Isso tem que ser revisto sempre, caso a caso. Mas aqui vai o meu conselho. Não desistam, não desanimem. Se você está aí insatisfeito com a sua pós-graduação, veja, lembre que tudo você pode fazer de novo. Você pode fazer outra pós-graduação, você pode mudar de orientador, você pode mudar de grupo, você pode mudar de área. O importante é você resgatar a alegria, com bom senso, com responsabilidade, claro, com muito trabalho. Resgatar a alegria de fazer pesquisa. Essa é a chave para o sucesso, profissionalmente falando, certo? Vamos pensar nisso. Uma outra abordagem que a gente sempre sugere para resgatar esse potencial dos nossos alunos é mostrar a esses alunos que eles precisam focar em fazer ciência de altíssimo nível, compatível com qualquer outro grande grupo ou de outro grande país no mundo todo, né? Quando você estimula nossos alunos com a capacidade que ele tem de fazer ciência de altíssimo nível, e ele percebe que com o trabalho dele ele pode contribuir de maneira contundente para a área, ele fica mais animado, a gente resgata essa satisfação de fazer pesquisa. Então, nós temos que focar em fazer ciência de alto nível, não fazer mais do mesmo, não fazer ciência só porque alguém já fez, a gente quer fazer tal coisa. Não, sempre que possível. Claro, seria ótimo se todos os nossos artigos fossem grandes resultados, grandes avanços. A vida não é assim. Uma hora a gente publica um artigo que é um grande avanço, muito significativo, outra hora um pouco menos, e tudo mais. Mas o importante é vocês ficarem com essa pulga atrás da orelha, ficarem com essa motivação de querer sempre fazer coisas de alto nível, certo? Se por algum motivo você percebe que onde você está hoje não é o que você queria fazer, não é naquele nível que você queria trabalhar, né? Encontre alternativas, mas não se feche, certo? Não deixe essas situações te desanimar. Isso é muito importante, tá bom? Porque, afinal de contas, não existe, agora, começando a falar sobre o tema, né? Não existe artigo de alto impacto lá na frente sem ter havido antes ciência de alto impacto. Ciência importante, relevante. E, claro, essa ciência também é uma ciência de alto risco, claro, né? Por outro lado, olha como o ciclo está se fechando agora. Nós começamos um ciclo falando do pesquisador, do cientista, das principais características dele, né? E ele tem que ser motivado com desafios de fazer ciência de alto nível, porque não tem artigo, não tem output, né? Não tem resultados de pesquisa de alto nível sem ciência de alto impacto. Agora, por outro lado, não há ciência de alto impacto se eu não tenho a capacidade de ter ideias ousadas e criativas, né? Ideias de alto impacto. Então, fechamos o ciclo de novo. Fechamos o ciclo. Por quê? Porque para ter ideias ousadas, eu preciso de curiosidade e criatividade. Então, veja que tudo se fecha. Tudo se organiza. Então, é muito simples a gente enxergar esse processo todo. E eu gostaria que todos os nossos alunos, pós-docs, principalmente os pós-docs, pós-docs são uma classe muito importante no processo de desenvolvimento científico. Eu não sei se temos pós-docs ou quantos pós-docs nos assistem, mas o pós-doc é o profissional que está na linha de frente de qualquer avanço científico mundial, em qualquer área. Nós temos os pesquisadores, os PIs, os Principal Investigators, né, os líderes de grupo,
Mas esses caras têm as suas atribuições específicas. Buscar recursos, dar visibilidade, trazer gente, ter ideias também. O pós-doc é o cara que está na linha de frente, organizando equipes, ajudando a orientar outros trabalhos. É ele que leva o avanço. Se não tiver pós-doc, a nossa ciência do mundo todo é muito comprometida. Então, não desanimem. Eu sei que muitos pós-docs se sentem no limbo. Nós não somos mais alunos. Também não temos posição de professor ou de pesquisador. E isso causa uma ansiedade no pós-doc que não permite que ele assuma projetos de altíssimo nível e altíssimo risco. Porque ele sabe que vai demorar 1, 2 anos para publicar talvez um grande artigo. Muitos pós-docs preferem trabalhar em projetos muito mais simples, ou eu diria até medíocres, né, que lhe permita publicar, sei lá, 3, 4 artigos por ano, só que em revistas também muito mais simples, por que não até medíocres, tá? Essa mudança de mentalidade, né, agora está em moda a palavra mindset, tem que mudar. O pós-doc tem que ter calma, não precisa ter esse desespero todo, né? Claro que tem questões pessoais, financeiras envolvidas, mas tem que ter calma. Certo? E fazer pesquisa de alto nível. Pessoal, não existe essa história de qualidade ou quantidade. O que nós queremos, o que o mundo precisa, é pesquisa de qualidade, artigos de qualidade. Né? Nenhuma banca, nenhum processo, nenhuma instância de avaliação vai olhar para o quanto de artigos você tem. Se você tem 40 artigos que são ali, né, avanços muito pouco expressivos, e um outro candidato tem 10 artigos, mas que se reconhece que são grandes avanços, não há dúvida do que se quer. Claro que existem situações que podem ainda privilegiar a quantidade, mas isso não é para ser assim. E acredite, não é assim. Invista na questão da quantidade, mas claro também, não dá para a gente usar como desculpa, né, falar, eu não quero publicar nada, não publiquei nada esse ano, nem o ano passado, porque eu quero só publicar quando for um grande avanço. Talvez você não esteja sendo honesto consigo mesmo. Tá? Não é isso. É que nós devemos ter essa preocupação de trabalhar em temas de altíssimo nível. Nós publicamos ideias, pessoal. O processo de criação e publicação é mais ou menos esse, o processo de desenvolvimento científico. Tudo surge no intelecto. Para pensar. Todos os avanços científicos, tecnológicos que você vê ao seu redor, seja na medicina, na informática, né, nas áreas industriais, que são muitos, tudo isso nasceu em algum momento na cabeça de alguém. Na cabeça de alguém. Alguém que parou para pensar. Alguém que foi curioso e criativo e parou para pensar nisso. É aí que começa. É claro que a gente precisa, em muitas áreas, de grandes infraestruturas, grandes laboratórios para fazer pesquisa, claro. Mas isso a gente consegue. Isso a gente dá um jeito. Se você não consegue um laboratório aí, na sua universidade, você vai em outra, vai em outro estado, vai em outro país. Em algum jeito a gente dá. Agora, se você não tem capacidade de ter ideias sobre onde atuar na sua área, na sua sub-área de pesquisa, aí não tem jeito. Aí não tem o que fazer. Esse é o grande problema. Essa é uma verdadeira evasão de cérebros. Esse é um problema de formação de pesquisadores. Certo? Essas ideias vão tomar forma física pela primeira vez num tal de projeto de pesquisa. Tá? Depois vem a etapa de implementação de pesquisa, aqui entre as disciplinas específicas, que nossos programas abordam muito bem, metodologia científica e tudo mais. Cada área tem a sua maneira de fazer pesquisa. Com isso, a gente tem resultados. Claro que aquelas ideias não vão gerar os resultados que você previa, então você vai ter que readaptá-las, modificá-las, vem novos resultados, surgem novas ideias, no final você tem um output. Esse output pode ser o seu trabalho de TCC, sua dissertação de mestrado, tese de doutorado, uma patente, um produto, ou tudo isso, né? Muitas coisas, por exemplo, o que impede de ser uma tese, uma patente, um produto, né? Eu aprendi agora que a UFPB aí é a quarta em número de publicações, em depósitos de patentes, né? Estão todos de parabéns, certo? Mas, veja, é um processo que começa nas ideias. Sem isso, você não tem nada, tá bom? E terminamos esse preâmbulo, essa primeira parte aqui, com alguns não são conselhos, mas são informações extremamente simples e muitas delas óbvias sobre como ter boas ideias. Agora, não se surpreendam se muitas vezes nos falta o que é simples e o que é óbvio. Eu só vou reforçar isso aqui. Como que eu posso ter uma boa ideia na minha área de trabalho se eu não conheço minha área? Então, a primeira coisa, você tem que conhecer sua área de trabalho. Quem faz pesquisa é gente, conheça gente. Quem são os grandes nomes que fazem pesquisa no Brasil, no exterior, nessa área que você trabalha? Você acompanha
quantos artigos essas pessoas estão, e quais artigos essas pessoas estão publicando todo ano, em quais revistas, em quais temas de trabalho eles estão se debruçando. Isso é importantíssimo, certo? Quais são as principais revistas científicas na sua área? Se você não sabe me dizer quais são as 5 principais revistas mais importantes na sua área, é um problema grave, tá bom? Revisão bibliográfica, né? Os avanços, pessoal, são muito rápidos, dependendo da área. Então, não dá para fazer revisão bibliográfica no começo do doutorado, quando você vai escrever o projeto, e no final para escrever a tese. Não pode. Então, a cada 30 dias, 60 dias no máximo, você tem que fazer uma boa revisão bibliográfica, uma boa base de dados, conhecer o que a área está trabalhando, quais são os desafios que a área está atuando agora, para isso te dar um mapa de onde está a fronteira do conhecimento na sua área. Porque aí, com essa, que a gente vai chamar de estado da arte, certo? Com essa fronteira bem delimitada na sua cabeça, você pode ter ideias de como, né, colocar uma abordagem, um projeto para fazer avançar essa fronteira. Senão é possível. Mas também nada disso adianta se você não demonstrar força de vontade. Precisa de trabalho, pessoal. Precisa de muito trabalho. Certo? Você precisa estudar, perguntar, discutir com o seu orientador, pensar. Qual foi a última vez nos seus mestrados e doutorados ou pós-docs que você parou 10 minutos sem o celular na mão, só com uma folha de papel e um lápis ou uma caneta, e começou a pensar sobre o que fazer no seu projeto? Tentar que viesse uma grande ideia sobre o que fazer, uma grande sacada. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você dedicou 10 minutos do dia para parar para pensar sobre o seu trabalho? Veja, sem isso as coisas não vão, certo? Tenha ideias, teste-as. Isso é muito importante, tá bom? Então, falei até agora, sobre aspectos mais amplos, sobre ciência, né? Sobre fazer ciência, sobre o que é um cientista, características importantes, a capacidade de ser criativo e ter ideias. Agora a gente começa o processo de afunilamento aqui para o tema específico, certo? Agora eu vou começar a falar sobre publicações científicas. E eu pego esse gancho do que a gente tem visto até agora para fazer uma pergunta. Por que é que nós publicamos artigos? Claro que todos vocês vão concordar que o profissional responsável por escrever e publicar artigos é o cientista, o pesquisador. Ponto. Mas por que é que nós publicamos? Sempre quando a gente faz essa pergunta nos cursos presenciais, vem respostas interessantes. Para divulgar seu trabalho, ou para validar seu trabalho, né? E vem também respostas menos nobres, digamos, né? Para ter um currículo Lattes muito bem recheado, para conseguir bolsa de pesquisador, para conseguir bolsa de pós-doc, para não sei o que lá. Veja, tudo isso até faz parte, né? Mas, sinceramente, seria muito pouco nobre se a gente publicasse artigos só para conseguir bolsa, né? E não é isso, certo? Vamos entender por que a gente publica artigos, tá? E eu tento responder isso, né? Porque, pessoal, antes disso, né? Olha que interessante. Para quem já publicou artigo, publicar artigo é uma coisa gratificante? É uma coisa agradável? É muito gratificante, muito agradável. Depois que ele é aceito. Até ele ser aceito, você passa meses ou anos de angústia e de desgosto, né? Recebendo rejeições de revistas sobre o seu artigo, comentários dos revisores que acabam com o seu trabalho, né? Isso é muito comum na vida do cientista. Em algum momento, lá na frente, o artigo é publicado, você tem ali alguns minutos de euforia, né? E mesmo, veja, para qualquer engenheiro, né, essa conta não fecha, né? Você tem muito desgosto e pouca alegria no processo. Bom, o que era de se esperar? Que o processo fosse abortado, mas não é. No outro dia que se publica um artigo, o que o cientista, esse profissional, faz? Ele quer publicar outro artigo, né? O que explica isso, né? Essa motivação do cientista? Vamos lá, né? Vamos ver. O que é fazer ciência? A resposta a essa pergunta nos ajuda a entender por que a gente publica artigos. O que é fazer ciência, pessoal? O que cientistas fazem? Cientistas fazem ciência. O que é fazer ciência? Bom, de maneira muito simples, né? Fazer ciência é, a partir de uma pergunta, uma hipótese, uma curiosidade, aplicar um conjunto de procedimentos ordenados pela lógica
aí a interface, a grande relação, né, com a filosofia, porque lógica, claro, é uma disciplina aí propedêutica, né, com bases filosóficas importantes e tudo mais, né, e para que no final a gente faça avançar uma área de pesquisa. Ou seja, o cientista é um profissional que, a partir de uma hipótese, uma pergunta, aplica um conjunto de procedimentos que nós vamos chamar de método científico, certo? Para que no final você tenha um avanço da área. Muito bem. Como que é isso na prática? Ora, eu tenho lá no meu laboratório, né? Suponha que você tem no seu laboratório um aluno que descobriu uma molécula que é a cura para o câncer de mama. Uma aplicação numa quimioterapia e você tem 99% de eliminação do tumor, de casos, 99% de cura, tá? Esse é um grande avanço? Não, não é um avanço, porque está dentro do meu laboratório. Ninguém conhece como que é um avanço. Suponha que o aluno defenda a sua tese de doutorado em inglês, coloque a sua tese disponível para o mundo todo. Quem quiser, basta na tese, tem acesso, e vai ver todos os detalhes. Agora já é um avanço? Claro que não. Por que não? Porque nenhum cientista busca avanços em teses, certo? Então, para que esse avanço se torne um avanço, ele tem que chegar para a comunidade, para a área do cientista. E hoje, claro que existem exceções, eu vou falar, mas hoje, para a grande maioria das áreas, só existe um veículo que leva o grande resultado do meu laboratório para a minha área, né, para os meus pares. Que veículo é esse? É o artigo científico internacional. A gente pode gostar dessa história, pode não concordar, pode não gostar, não muda nada, certo? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, veja, bom, fazendo um parênteses aqui, né, falando das particularidades. Claro que existem algumas áreas, talvez de humanas, sociais, onde não é o artigo que tem esse papel fundamental. Lá pode ser um livro, um ensaio, uma monografia, claro. Então, a gente respeita todas as particularidades. Embora todas as grandes áreas tenham sempre grandes revistas e grandes artigos. Então, veja, o papel do cientista, a atividade fim do cientista é publicar artigo? Não, claro que não. Mas é trazer avanços. Mas não dá para trazer avanços no seu trabalho se ele não passar por esse veículo que é o artigo científico internacional. Então, não dá para dissociar a vida de cientista de escrita de artigos. Então, esse é um ponto importante, certo? Outro ponto importante que nos faz lembrar sempre a importância da escrita é a relação entre ciência e comunicação. Pessoal, não existe ciência sem comunicação científica, né? Veja, para quem é cristão, católico, está lá nos evangelhos. Ninguém acende uma lâmpada para deixar debaixo de uma vasilha. Ninguém faz ciência ou pesquisa para deixar dentro do seu laboratório. Não podemos fazer isso. Então, é aqui que vem essa estreita relação da comunicação, da escrita, certo? No nosso processo científico. E nós divulgamos ciência para duas instâncias, né? Uma é para os pares, para os cientistas, certo? E aqui entram os nossos artigos científicos, nós somos os autores, tá? E também é uma divulgação que é feita para a sociedade, talvez até mais nobre, né? Aqui entram as disciplinas de jornalismo científico, certo? É claro que quando eu vou divulgar para os pares, eu vou falar de escrita científica, para os cientistas, né? Eu vou falar de escrita científica. Então, finalmente, a gente chegou no tema da escrita científica, certo? Mas veja o que precisou para chegar até aqui, tá? Então, veja que importante. Vamos falar agora da escrita científica como um gênero textual. É muito difícil escrever artigo, pessoal. É chato, é complicado, né? Dá um trabalho enorme. Tudo bem, há pessoas que gostam de escrever artigo. Gosto é gosto, né? Ótimo. Quem sou eu? Aliás, seria muito estranho eu querer desestimular. Mas continue assim. Agora, digamos... Eu tenho problemas para escrever artigo científico. É chato, pô. Tem tanta coisa melhor para a gente fazer, né? Mais agradável, eu diria. Mas isso não interessa. É trabalho. E se é trabalho, a gente tem que fazer, certo? Então, há uma parte do trabalho, né? O trabalho do cientista é muito gratificante. Você está no laboratório, é gostoso fazer experimentos, simulações. Fantástico. Você vai escrever artigo, você fica deprimido. Tudo bem, não precisa ficar deprimido. Entenda que isso é normal, né? Muita gente não gosta de escrever artigo. E essa insatisfação para escrever artigo, muitas vezes vem pelo fato de dificuldade que você tem de escrita. E a dificuldade sua, às vezes, ou muitas vezes, é relacionada com o fato de você não saber o que é um artigo científico.
Vamos conhecer algumas das principais características desse gênero textual para nos ajudar nesse processo de escrita. O primeiro deles é a audiência. Claro que todo mundo que escreve alguma coisa espera que alguém leia, mas na escrita científica, antes de escrever, eu tenho que saber quem vai ler. Como que eu faço isso? Ora, todas as áreas têm revistas que são bem específicas, sobre um tema específico, e tem revistas que são de escopo mais amplo, como a Nature, como a Science, por exemplo. Se você vai escrever para uma revista com escopo bem específico, né, é só o pessoal da sua comunidade, da sua área que lê. Essa é a audiência, certo? A princípio. Então, você não precisa combinar palavras, não precisa usar textos para dizer qual é a sua área, por que ela é importante, quais são os desafios, os gargalos, a sua motivação. O pessoal que vai ler sabe tudo isso, eles querem informações mais rápidas sobre o que você está trazendo. Ao passo que se você vai publicar um artigo na Nature ou na Science, agora não, a audiência é mais ampla. Eu tenho que falar qual a área que eu trabalho, por que ela é tão importante, quais são os desafios, a minha motivação. Então, veja que muda a maneira como você escreve. Outra coisa importante, para a maioria das áreas, nas nossas áreas aqui, ó, exatas, biomédicas, engenharias, né? O texto científico de alto impacto é o texto claro e conciso. O que é concisão? Colocar a mensagem que precisa ser colocada usando o menor número de palavras. Ponto. Tá? Não é incompleto, um texto conciso. Claro que existem áreas onde concisão não é um grande problema. Algumas áreas de humanas, eles estão acostumados com textos mais longos e tudo mais, sem nenhum problema, quem manda é a área. Nas nossas áreas, os textos mais concisos são os mais eficientes. Então, veja, outro ponto importante é clareza. O que é clareza? Pensa bem. O processo de escrita científica, ou qualquer outra escrita, é um processo de codificação e decodificação. Você tem lá uma mensagem científica, uma figura, 50 micromolar da substância mata 90% das células. Aí você codifica essa mensagem numa sequência de palavras, uma combinação de palavras no texto. Quem vai ler vai decodificar essa sequência e formar a imagem mental ali do seu gráfico, certo? Mais ou menos isso. Uma vez que eu sei qual é a mensagem que eu quero passar, existe uma variedade grande, um número grande de maneiras que eu posso combinar palavras. Existe um monte de maneiras de dizer a mesma coisa, certo? Só que existe uma que é mais rápida, e geralmente é mais concisa, que é aquela que a gente prefere na escrita científica. Um texto claro, conciso, uma combinação de palavras sem floreamento, sem encher linguiça, que traga mensagem rápida para o cérebro do leitor. Isso é clareza. Também é o único gênero textual que nós somos obrigados a citar outros autores. Nenhum poeta cita outro poeta. Nós vamos citar. Esse é o processo de citação e referenciamento. E é um gênero de não ter espaço para suspense. No livro de suspense, alguém morre na primeira página, você sabe quem matou na última. Aqui é o contrário. A primeira chance que você tiver, deixe claro para o leitor qual o avanço que você está trazendo. E se eu fizer uma pergunta aqui, geralmente, qual a primeira seção do artigo científico que eu posso trazer um resultado, que eu posso falar do meu resultado? Talvez muitos vão falar do abstract, do resumo. Sim. Mas será que não tem nenhum lugar antes do abstract que eu posso já colocar o meu principal resultado? Vamos pensar nisso depois. Muito bem, agora aqui eu caminho para a terceira e última parte da nossa apresentação. Falamos agora de ciência, do cientista do ciência, fazer ciência, falamos da escrita científica como gênero, agora eu vou falar do artigo. Só que para falar do artigo e a gente aprender sobre estrutura, escrever artigo científico, eu vou, como eu mencionei, ir para o final da nossa conversa, dos nossos cursos, que eu vou falar do processo de editoração. E daí, então, do ponto de vista do editor, eu volto para falar a importância de escrever bem algumas partes do artigo científico. E a gente vai aprender como se escreve um bom título, um bom abstract, e a gente termina, tá? Então, vamos lá. Pulando agora para o final de um curso regular, né? Suponha que você é um cara muito criativo, curioso, criativo, tem capacidade de ter boas ideias, estuda muito, trabalha bastante, teve uma grande ideia, está no seu mestrado, doutorado, pós-doc, fez um excelente trabalho, deu duro, trabalhou muito, certo? Testou, não deu certo, testou de novo, não deu certo. No final deu certo, tem um grande resultado, escreveu seu artigo, mandou para o seu orientador corrigir, 5, 10, 15, 20 revisões, é muito comum. Né? Mandou para aquela grande revista e está esperando a resposta. Bom, se você fez tudo certo, pessoal, se você fez tudo certinho, né, o que vai acontecer agora, certo? Não se preocupe. Por quê? Porque o seu artigo vai ser negado. Mas como assim, né? Bom, é claro que eu estou usando aqui um exagero, uma hipérbole, para chamar a atenção. Claro que você pode, em alguma situação, em algumas situações, mandar o artigo para uma primeira revista, e nessa primeira revista já ser aceito. Claro que pode acontecer. Mas tem sido cada vez menos frequente esse tipo de abordagem. Por que eu estou falando isso?
Porque, pessoal, independente do quanto você trabalha, do quanto sua ideia é boa, o sistema é muito competitivo. Nenhuma revista consegue processar o número de manuscritos que chega para ela publicar todo dia. E, aliado a isso, há uma dificuldade enorme dos editores de encontrar bons revisores. Ninguém mais quer dar parecer em artigos, basta perguntar para quem é editor. Então, veja, as revistas, o que tem que fazer? Elas têm que rejeitar imediatamente muitos manuscritos que chegam. Tem revistas que já deixam lá, no política editorial, quando você vai submeter, já está escrito, só vamos mandar para referir 25% dos manuscritos. Significa que 75% dos manuscritos vão ser negados, vão ser rejeitados imediatamente pelo editor. Reject outright, como a gente diz, sem passar por referir. Então, esse é um grande problema, tá? Qualquer revista boa, mais ou menos boa, outstanding, o índice de rejeição aumenta muito, pessoal. A Nature, entre artigos que vão para referir ou não, a rejeição é de 90% a 94% dos manuscritos. Isso é ruim? Bom, aparentemente sim para os autores, mas para a ciência não é, porque nos força sempre a fazer uma ciência cada vez melhor, de melhor nível. Então, essa é a importância. Não adianta nada você passar 4 anos trabalhando num tema que não seja relevante, depois você fica 5 anos frustrado tentando publicar um artigo. E aí você vai desanimar mesmo. Mas o erro estava lá atrás, lá no começo das coisas, no design, ou seja, na capacidade de ter ideias. Então, veja como tudo é um ciclo que se fecha, tá? Muito bem, então vamos ver como que a escrita científica pode te ajudar nesse primeiro momento. Claro que seu artigo pode ser negado imediatamente ou depois de análise do referir em qualquer instância. Mas vamos ver agora como que a escrita científica pode te ajudar nessa primeira instância, onde o editor pega o seu manuscrito pela primeira vez ali e ele tem que tomar uma decisão. Vamos dar uma olhada nisso? Mas antes, vamos entender como é o processo editorial, tá? Isso vale para qualquer revista, para a maioria, praticamente para todas as revistas de todas as áreas. O processo de publicações é assim, ó. O autor escreve um artigo e submete para o editor-chefe da revista, que é editor-in-chief, que repassa para o associated editor, editor associado, que vai tomar decisões. Esse editor, quando vai ver seu manuscrito, ele tem 3 possibilidades de decisão. Ou ele aceita como está, ou ele nega. Ou ele manda para referir. Raramente ele vai aceitar como está, mas poderia, que vai acontecer com muito mais probabilidade, né? Você tem o seu artigo rejeitado ali, se for uma grande revista muito competitiva, tá? Se ele aceitou, ótimo, comemore. Se ele negou, não precisa comemorar, manda para outra revista, mas também não precisa ficar muito triste, não, tá? Se ele mandou para referir, você tem que aguardar. Chegando para os referis, analisaram, eles têm 4 possibilidades de decisão. Quais são? Ou ele aceita como está, ou ele nega, ou ele aceita condicionado a pequenas ou grandes revisões, minor e major revision. Isso é muito importante. Essas decisões agora são comunicadas para quem, pessoal? Para o editor, que tem que tomar decisão de novo. Certo? Então, o editor vai, dependendo, pode ser que um referir tenha aceitado, outro tenha negado, o outro tenha aceitado com major revision. O editor tem que tomar decisão. Ou ele aceita, ou ele nega, ou ele pede para o autor seguir as recomendações. Se ele aceitou, comemore. Se ele rejeitou, não precisa comemorar, mas também não precisa ficar muito triste, manda para outra revista. E se ele pedir para você seguir as recomendações, você vai ser informado e vai ter que preparar 2 documentos agora. Uma que é a resposta para os referis e outra que é o manuscrito revisado. E aí você vai submeter de novo, esse processo vai e volta quantas vezes forem necessárias. Claro, vou deixar uma coisa bem clara. O que está por trás do aceite do seu manuscrito é a qualidade científica do avanço que você está trazendo, científico-tecnológico, sem dúvida. Mas a maneira como você coloca isso no papel faz muita diferença, especialmente nessa primeira etapa aqui, ó. Certo? Então, a gente vê isso no dia a dia, né? Que a maneira como você escreve pode te ajudar a que pelo menos seu artigo vá para referir. Claro, desde que você tenha ali um grande avanço científico. Então, vamos entender isso, vamos nos colocar no papel do editor. O que um editor vai ver no artigo científico quando chega para ele pela primeira vez, no manuscrito? Ele vai ler o artigo todo? Não. Poderia. Mas, pela experiência, pelo bom senso, não vai ler. O que ele vai ler, né? Isso não está escrito em nenhum lugar, tá, pessoal? Mas pelo bom senso mesmo. Ele vai ver a cover letter, que é uma carta de encaminhamento do manuscrito, ele vai ler o título, vai ver quem são os autores, vai ler o abstract, vai dar uma olhada em qualidade de figura, se for o caso, e assim por diante, tá? Só por aqui, essa análise rápida, o editor tem bases para negar ou mandar para referir? Muito. Vocês nem imaginam, certo?
E a escrita científica aqui tem um papel fundamental. E agora é que a gente vai entrar na escrita científica, na estrutura de um artigo científico, e vamos aprender a escrever algumas dessas partes, como uma boa cover letter, título e abstract, que é o que dá tempo da gente ver hoje, certo? Então vamos lá. Começamos com o título. É fácil ou é difícil escrever um bom título? É muito difícil, é muito chato. Mas para a gente que lê artigos, né? Sempre, né? Porque veja bem, se você não lê bons artigos, você não vai escrever bons artigos. Aliás, se você não lê bons artigos, você não é nem cientista. Cientista tem que ler artigos, tem que saber o que está acontecendo na área dele a todo instante, certo? Com essa nossa leitura, tem coisas que já ficam automáticas do nosso cérebro, né? Um título não pode ser muito longo, tem que ser claro, conciso, trazer palavras-chave. Isso a gente já sabe. Por exemplo, ó, ninguém precisa ler isso aqui para saber que esse título é muito longo, certo? Ninguém precisa ler. Então, tamanho é um problema. Vamos ver outro aqui? Olha esse outro título. E aqui, quando tem referências que não são minhas, as fontes, né, as referências, texto que não é meu, as referências estão sempre aqui, tá? Então, vamos ver esse título. The Effect of Forest Land Use and the Cost of Drink Water Supply. Spatial Econometric Analysis. Bom, esse título, vamos analisar um pouquinho? Ele é muito longo? Não. Não é curto, mas também tamanho não é um problema. Não é longo demais. Ele é muito geral, o que nas nossas áreas é pouco comum. Em algumas áreas, em títulos mais amplos, mais gerais, são comuns, tá? Mas eu diria que nas áreas de exatas, biomédicas, engenharias, a gente está acostumado com títulos mais específicos, digamos assim, tá? Esse título, ele é mais específico ou mais geral? Vamos ver. Pelo título dá para saber em que área as pessoas trabalham? Sim. Pelo título dá para saber também que método eles estão usando? Sim, dá também. Então eu acho que é um bom título, tá? Dá para saber. Então, agora, aqui está o meu adicional, o que eu quero deixar a mais para vocês sobre escrita de títulos. E vem com uma pergunta. Por esse título, dá para saber qual o resultado da pesquisa desses cientistas? Tem alguma coisa no título se referindo ao resultado? Não, não tem nada. Seria bom se tivesse? Aí as respostas divergem. Tem um grupo que diz que não, imagina, jamais. Se eu trago o resultado no título, ninguém vai querer ler meu artigo. Não precisa ler mais o meu artigo. Seria ótimo, né? Já pensou se só pelo título? Para quem é preguiçoso, né? Seria ótimo. E tem outros que não sabem. Então, a resposta é, seria muito bom, pessoal. Essa é não sei se é uma tendência, mas a gente tem visto cada vez mais nas grandes revistas essa estratégia de trazer o resultado no título. Vamos entender isso. Esse é um título inventado, ó. Nanocomplexos de metal polímero induzem a regressão espontânea de tumor de pulmão. Ótimo, certo? Tem o resultado aqui no título? Tá aí. Tá falando. Olha esse título aqui da Nature, né? NL-rp6 negatively regulates the innate immunity and host defense against bacterial pathogens. O resultado está aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo que eu estou passeando por todas as grandes áreas, né? Ocean-driven tine enhances the iceberg calving in the treaty of Antarctic ice shelves. O resultado está sendo expresso aqui. Resultado da pesquisa. Aqui também, ó. People sensors. Mass media and local temperature influence climate change discussion on Twitter. O resultado está aqui. A potential dependent oxygen sense pathway regulates plant roots hydraulics. Olha aqui o resultado. Olha aqui o último. Ó. Corn sense salmonella selective triggers protein expression within tumors. O resultado está aqui. De que maneira esse resultado está sendo expresso no título, pessoal? Uma abordagem muito interessante. O autor está escrevendo o título na forma de uma ação. E toda ação tem como principal palavra um verbo. Então, o verbo aqui faz toda a diferença. Ó. Trigger. Tá? Olha aqui, ó. Regulate. Olha aqui. Influence. Certo? Enhance. Induz. Regulate. Então, veja, basta a gente escrever o título na forma de uma ação, onde eu vou contar meu principal resultado, e a principal palavra que é mais importante é um verbo. Dá para fazer isso. Então, a minha dica é, para os seus próximos títulos, pensem se não dá para escrever dessa maneira. Eu acho que tem muito a ganhar. Tá? E não pense que vai perder o interesse do seu artigo. Pelo contrário, uma pessoa que é boa, que conhece bem a área dela e reconhece no título que aquele é um grande resultado, aí que ele vai querer ler o artigo. Certo, pessoal? Então, vamos lá. O próximo ponto que nos cabe falar hoje é sobre os abstracts. Certo? É fácil ou é difícil escrever um bom abstract? Depende. Se você não sabe o que é um abstract, é muito difícil. Tá? Então, veja, a gente vai mostrar aqui uma forma de escrever abstracts, um modelo, um padrão que existe praticamente em todas as grandes áreas, né, de um bom abstract, de um abstract completo. E isso não é uma ideia nossa,
não fomos nós que reconhecemos esse padrão. Isso já tem sido estudado por muitos linguistas já há muitos anos, tá? Eu só estou compilando essas informações aqui para facilitar a vida de vocês. Bom, então a gente sugere que um bom abstract, um abstract completo, ele tem uma sequência de informações. Quais informações são essas? Esse é o ponto principal. São essas, ó. Contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Bom, mas um abstract tem 150, 200 palavras, então, quer dizer, eu tenho que colocar todas essas classes de informações num texto corrido, mas as divisões têm que estar claras, né? Na forma de uma sentença, ou duas sentenças, sei lá quantas, certo? Então, vamos para a literatura agora, ver se a gente encontra esse modelo, e aí eu vou falar o que são cada uma dessas partes. Ninguém precisa ler esse texto, mas é um abstract da revista Nature Materials, de um grande cientista também lá de Harvard. E aqui eu fiz uma coisa que eu sugiro que vocês façam para aprender a escrever artigos científicos. Façam essa classificação de sentenças. Vá na sua área de pesquisa, identifique as boas revistas, pegue ali 5 artigos ou 10 artigos de grandes escritores, grandes autores, grandes cientistas da sua área. Imprima o abstract. Sente com uma caneta na mão. E vai frase por frase, vendo se bate com, se você consegue classificar dentro desse modelo aqui. Quando eu fiz isso, eu vi que cada uma dessas frases, né, é exatamente dentro daquele modelo. Essa é a sequência que foi publicada. Então, veja, aquele texto que parecia um texto, né, inteiro, coeso, ele está cheio de divisões ali, classificações. É isso que a gente precisa para um bom abstract. Então, vamos lá. O que é contextualização? São aquelas primeiras frases onde você vai dizer qual é a sua grande área e por que ela é tão importante. Depois vem o gap ou lacuna. Agora você vai dizer o que falta na sua área, o que falta ser estudado, entendido, o que tem que aumentar a eficiência, baixar custo, os problemas, os gargalos da área. Depois vem o propósito, você vai dizer o que você está trazendo no artigo, o que você fez, né? A metodologia, muito rapidamente, o resultado, importantíssimo, e as conclusões, ou seja, falar como que seu trabalho contribui para a grande área. Duas coisas importantes, ó. Precisa realmente ter todas essas partes? Às vezes não. A gente encontra bons abstracts que não apresentam todas essas partes. Mas tem duas que não podem deixar de aparecer. Propósito e resultado. Senão não é mais um abstract. Certo? Mas eu recomendo fortemente que vocês aprendam e se acostumem a escrever com uma estrutura dessas completa. Se em algum momento precisar omitir uma outra parte, faça de maneira consciente. Outro ponto importante, pessoal. A sequência. Tem que ser essa sequência. Não dá para contextualizar, aí você fala de um problema, você contextualiza de novo, fala de outro problema, aí seu artigo já foi para o lixo. Seu texto, seu abstract já foi para o lixo. Tá bom? Então, a sequência é importante. E não é difícil, tá? É só ter essa sequência em mente. E eu vou agora passear por algumas áreas da literatura, mostrando que essa estrutura está sempre presente nos bons artigos das boas revistas. Olha aqui na área de geografia, ó. Tem essa parte em branco aqui, que é contextualização, né? Tem sido bastante aceitado que mudanças ambientais influenciam a migração humana, papapá. O autor está falando da área. Aí vem aqui, ó, palavrinhas-chave para o gap, ó. However, although, but, sempre vai vir um gap, um contraponto, né? Uma reversão do fluxo de ideias. Você estava dizendo que sua área é muito boa e que não sei o que lá, mas você vai agora falar dos problemas. Essas palavrinhas têm essa função. Contudo, alguma coisa está faltando, tá vendo aqui, ó? Logo em seguida vem propósito, in this study, in this paper, in this investigation, ou here, né? Nós fizemos tal coisa, desenvolvemos tal método, assim por diante. Depois vem resultados e conclusões. Então o texto está bem estruturado, certo? Na área de música, né? Música ciência, né? Olha aqui, ó. O autor aqui começa com propósito, certo? E aqui ele já vem com gap, ó. Mais alguma coisa está só na teoria. O autor está colocando o gap, aí vem resultados e conclusões. Na área de materiais, né? Olha aqui, ó, essa parte em branco. Nanopartículas poliméricas têm sido muito utilizadas para drug delivery, papapá. Isso é contextualização. Aí vem o problema, ó. However, alguma coisa, papapá, permanece pouco entendida, tá vendo aqui? Depois vem metodologia, resultados e conclusões, tá? Áreas de engenharia, áreas de medicina, olha aqui, ó. Também um abstract bem estruturado, ó. Contextualização em branco, falando o quanto seria bom detectar células raras. Aí vem aqui o gap em azul, ó. Implementar essa metodologia, contudo, né, tem sido limitado por alguma coisa. Aqui vem o propósito. Para superar esses desafios, nós fizemos tal coisa, resultados. Olha aqui a frase de conclusão, como é bem colocada, ó. Essa nova técnica analítica é muito apropriada para diagnóstico celular e molecular na clínica, né, de células raras na clínica. Então, ele mostra como que o seu trabalho contribui para a grande área. Pessoal, não temos dificuldades para escrever um bom abstract. Textualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões.
Fechou, certo? Isso vale para o resumo da sua dissertação, para o resumo da sua tese e tudo mais. Pensem nisso. Então não é difícil, tá bom? Mas é importante que você entenda, tá? Claro que existem revistas, algumas revistas pedem um modelo próprio, certo? De abstract. Essa é uma delas, International Journal of Nursing Studies. Se você vai mandar para uma revista dessa, você tem que seguir o modelo que ela propõe, tá? O que não foge também daquele modelo lá, certo? Então esse é outro ponto muito importante. E termino falando da cover letter, né? Que é o documento que encaminha o seu manuscrito. Então, para muitos, a cover letter, pessoal, é só uma formalidade. Tudo bem, pode ser que você escreva uma cover letter assim, cara editor, estamos encaminhando um manuscrito intitulado tal coisa para ser publicado na sua revista. Nunca foi publicado, nem está sendo analisado por outra revista. Atenciosamente, fulano de tal. Pode ser que seja aceito? Pode. Mas por que perder a oportunidade, a chance de deixar claro para o editor qual o grande avanço que você está trazendo? Conta a história. Isso é de maneira sucinta, claro. Você não vai escrever uma cover letter de uma página ou 2 páginas. Pode esquecer. Né? É um parágrafo. Tá? Mas conte a história, né? Isso faz muita diferença, porque o editor vai ler essa cover letter. Então você conta assim, cara editor, desde a década de 80, essa molécula fitoterápica já havia sido reportada com grande potencial para curar o câncer de mama, mas ela era muito tóxica também para células normais, saudáveis, que inviabilizou seu uso na clínica. Nesses últimos anos, nosso grupo de pesquisa focalizou em uma reação química simples de algum grupo da molécula que permitiu que ela continuasse ativa contra a célula câncer de mama, mas que não fosse tóxica para células saudáveis. A gente agora mostra em modelos animais que a gente consegue reduzir o número de quimioterapias de 10 para 1 sessão, né, com resultados fantásticos. Esse é um grande avanço para a área, e a sua revista é um grande veículo para a gente divulgar, a gente acredita que vai trazer boas citações para a sua revista. Olha a diferença na cabeça do editor. Então, veja, resumindo, um bom título, aprendemos a escrever. Um bom abstract, estruturado, bonitinho, uma boa cover letter, né? E se no pano de fundo você tem um grande avanço ali sendo reportado, as chances que você tem no seu artigo manuscrito e para análise por referir é muito maior. Né? Você vai deslocar o equilíbrio para o seu lado. Pensem nisso, pessoal. Essa é a força, o papel aí da escrita científica. Certo? Então, aqui eu termino, na verdade, eu vou terminar com esse slide, falando do problema do plágio. Tá? Não existe copy-paste de texto. Eu só posso trazer frases do meu texto que não são minhas se eu estiver usando citação direta. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Entre aspas, Lavoisier. Mas tem que ser esse recurso dessa maneira. Se não for isso que você está fazendo, não posso trazer parágrafos, frases, né, de outro autor, mesmo que seja artigo meu já publicado, colocar ali. Citar de onde eu tirei. Não, esse é plágio. Você está simplesmente dizendo de onde você plagiou. Qual é o processo de citação e referenciamento? Eu tenho que ir no outro artigo, entender a ideia, trazer a ideia para o meu artigo, escrita com as minhas palavras, e citar de onde veio a ideia. Esse é o processo completo. Certo? Pessoal, termino então falando, para quem tiver interesse, esse é o site novo, zuccoescrita.com. Agradeceria se vocês nos ajudassem a divulgar. Aqui está o curso totalmente novo, em EAD, todo apostilado. As apostilas são em todas as grandes áreas, certo? O curso ele contém 8 módulos, uma parte grande de estrutura, uma parte grande de linguagem, que é muito importante, certo? Problemas de complexidade, problemas de falta de ritmo de escrita, estruturação de parágrafos, problemas de redundância. Então, é muito importante essa parte de linguagem. E, no final, toda a parte de editoração. Tá? É um curso completo que está aí na plataforma do Escrita, são videoaulas curtas, rápidas, com perguntas aqui. No final, você tem um curso, um certificado de curso da internet. Então, ajude-nos a divulgar, porque realmente vale muito a pena. Nós temos também aí as redes sociais, o Facebook e o Instagram. Siga-nos, né, no Zucco Escrita, repasse para os seus contatos, você sempre tem grandes dicas. Nós estamos agora com uma série de vídeos de alguns segundos, onde eu falo o que é um bom título, como escrever um bom abstract, como fazer um bom levantamento bibliográfico, o que é uma introdução, como escrever. Então, siga-nos, né, e repasse para os seus contatos. Eu tenho trabalhado como editor dessa série de livros, da Springer Nature, já publicamos vários livros, 15, se não me engano, vários são de autores brasileiros, inclusive. Trabalho também como editor-chefe de especialidade. Né? A revista é Frontier in Sensors, e eu sou editor-chefe da especialidade em Biosensors. Se alguém da audiência trabalhar na área,
considere para suas próximas submissões. Esse é o portal da escrita científica da USP de São Carlos, um portal muito importante. Tem muito material aqui sobre escrita de projeto, metodologia, gerenciadores de referência, base de dados, escritas de artigos de revisão, de artigos regulares, escrita de livros. Vale muito a pena. Tem muito material, pessoal, videoaulas, palestras, tá? Acesse. Esse portal é alimentado por eventos como esse, que a gente acabou de ter agora no mês passado, né? Escola de pesquisadores, que nós organizamos aqui na USP de São Carlos. Fique atento para o próximo ano, porque são 2 dias de eventos muito importantes, né? Palestras, minicursos, práticos ali, sobre base de dados, EndNote, Mendeley, currículo Lattes. Depois tem palestras de como escrever projetos, metodologia, como escrever artigos de revisão. Esse ano a gente teve uma editora da Nature falando como escrever artigos de revisão, um outro editor da Nature, só que do Brasil, falando sobre como escrever livros, tá? Então, vale muito a pena. E tudo isso está disponível já, para vocês acessarem agora, aqui no site da escola ou no portal, tá bom? Bom, com isso eu termino, foi um grande prazer, né? Obrigado novamente, podemos passar agora para a sessão de perguntas, tá bom? Bom, professor, muito obrigado. Claro que o senhor tem excelente conteúdo, né? Um curso bastante amplo, a gente até pede desculpas pelo nosso tempo limitado. Certamente a gente vai ter uma oportunidade aí, talvez, de trazer o senhor, quem sabe, né, na UFPB para dar um curso lá para a gente, mais completo. E, professor, o senhor tocou em vários assuntos e, dado o nosso tempo, eu vou passar aqui para algumas perguntinhas que alguns alunos, algumas pessoas fizeram. Vamos ver se a gente consegue responder algumas aqui. Deixa eu colocar aqui. Tem o Hildebrando está perguntando, entre a contribuição da pesquisa para os pares e para a sociedade, o que o senhor tem percebido no que tange ao acesso aos trabalhos? Que veículos o senhor considera mais acessíveis? Eu não sei se... Olha, Hildebrando, 2 coisas são importantes. A gente precisa das 2 coisas para a ciência, não dá para ter uma sem ter a outra, certo? Então, é importante que a ciência produzida tenha sua validação pelos pares, tá? Na publicação pelos pares, isso é importantíssimo, mas também é importantíssimo que isso seja traduzido para a sociedade. A sociedade que paga, na maioria das vezes, né, o trabalho científico, desenvolvimento científico. Então, as 2 coisas são importantes, Hildebrando, tá bom? Tem uma perguntinha simples do Alvo aqui, se o senhor pode compartilhar depois essa apresentação com a gente de alguma forma. Olha, aí é com vocês do evento. De minha parte, essa apresentação não há restrição. Ótimo. O senhor permitir, tá jóia, a gente faz isso. Sim. Então tá bom. Não, os slides eu não posso passar, mas você reproduzindo a apresentação, não há problema. Não, tudo bem, ok. Tem uma outra aqui do Jerônimo Ferreira. Como lidar com as etapas de um trabalho longo como o doutorado? Publicar todo o resultado no final ou tentar publicar em parte? Quais os impactos de ambas abordagens? Olha, Jerônimo, veja, ótima pergunta, mas veja, o que guia isso é o processo natural do desenvolvimento científico do doutoramento. Cabe ao doutorado e ao supervisor dele, ao orientador dele, ter esse discernimento. Em qual momento a gente publica? Claro que eu preciso publicar trabalhos fechados. Então, o orientador precisa saber em qual momento e qual etapa já dá para publicar aquilo. Aquilo já é um avanço significativo para a área. Isso é responsabilidade do orientador, a princípio. Tá? Mas as 2 coisas podem acontecer. Nós temos muitos alunos que publicam vários artigos no doutorado, em várias etapas, e tem também, né, casos onde só se publica um artigo ou 2, talvez, no final. Veja, nesse mundo extremamente competitivo, né, você já, e tendo artigos publicados, é bom. Por que não seria? Desde que seja uma coisa saudável, né? Não ficar fazendo aquilo que... Eu odeio essa expressão, né? Eu não gosto, mas talvez esse salame science, né? Você vai publicando tudo picadinho, aquilo que você tem. Isso é uma abordagem antiética, né? Mas e muitas vezes, no trabalho longo de doutorado, há várias frentes que você já tem avanços significativos e que são publicáveis. Por que não? Cabe ao orientador, principalmente,
reconhecer esses momentos e publicar, tá bom? Essa é a minha visão. Perfeito. Tem mais uma perguntinha aqui do Álvaro Vila. O senhor consegue responder também. Qual é a sua opinião sobre publicação de patentes, registro de softwares e desenhos industriais em termos de publicação se comparados aos artigos científicos? Ótima pergunta, Álvaro. Olha, são coisas distintas, viu? Um não impede o outro. Só precisa ficar atento à sequência, né? Então, veja, se você tem um produto que é passível de um patenteamento, proteção intelectual de alguma forma, como esses que você mencionou, é importante que primeiro você cubra, faça essa proteção, ou na forma de uma patente, ou registro de software, né? E depois, quando você já tiver pelo menos o pedido do depósito de patente, aí sim você publica o artigo. Embora no Brasil nós temos o que se chama de estado de graça. Você pode depositar uma patente até 1 ano depois que o trabalho foi publicado, certo? Mas em outros países você não tem isso. Em alguns países são 6 meses, e em outros países você não tem nada de período de graça. Então é muito importante que você entenda isso. Mas as coisas não são excludentes. Você pode ter o depósito, o registro do software, e depois você publica o artigo. Aliás, é a melhor maneira, tá bom? Ótimo. Aqui mais uma última pergunta do Hildebrando novamente. Dada a sua experiência, o que o senhor considera mais interessante ao apresentar o gap no abstract? Um questionamento indireto ou uma pergunta direta? Olha, Hildebrando, pode até ser na forma de uma pergunta ou um questionamento, mas eu não sei, eu geralmente não uso. Eu coloco o gap como uma afirmação, né? Recentemente, um desafio da área tem sido o desenvolvimento de uma nanopartícula com grande potencial terapêutico contra o câncer, né? E que não seja tóxica, né? Então, eu estou colocando na forma de uma afirmação, por exemplo. Mas vale também colocar como um questionamento ou como uma pergunta mais direta. Eu acho que isso é uma questão de decisão aí do autor, tá? Tanto faz, no meu ponto de vista. Tá bom, Hildebrando? Ótimo. Professor, eu também tenho uma perguntinha bem rápida aqui para nós encerrarmos. O senhor comentou bastante sobre o processo formativo, a questão da aprendizagem holística, de uma visão holística que os alunos, né, os pesquisadores devem ter. Na opinião do senhor, o senhor tem alguma recomendação? Aliás, a pergunta seria se o senhor acha, na sua opinião, que os alunos devam desenvolver ou fazer algum tipo de investimento numa formação filosófica, num pensamento em termos de metodologia científica, ou se não necessariamente tanto nisso, mas como que nós conseguimos equilibrar, dado que, né, o pessoal está nesse frenesi da pós-graduação e às vezes não vai voltar para recuperar toda essa base holística, mas de que maneira que nós, até mesmo das pós-graduações, que somos professores, conseguimos fazer seguir algum tipo de estratégia para equilibrar essa necessidade do pensamento holístico? Olha, eu acho que vale muito a pena investir no desenvolvimento do pensamento. Não sei se os programas de pós-graduação, né, vão ter fôlego ou vão ter espaço para introduzir disciplinas mais amplas, mais gerais, como filosofia e ciência, não sei, talvez como optativa, não sei. Mas também o que precisa ter é a iniciativa de cada estudante. É muito importante você ter um conhecimento mais de pensamento, de formação do pensamento, bases filosóficas. Veja, filosofia e ciência, inclusive, há muitas frentes que dizem que, né, de maneira como você olha, muita gente diz que é a mesma coisa, não há distinção entre filosofia e ciência, tá? Então, são coisas muito correlacionadas. Então, é muito útil para a formação do cientista essa abordagem mais filosófica, sem dúvida alguma. Agora, como implementar isso? Não sei, mas também, por que não, né? Cada um sinta essa necessidade e busque maneiras. Hoje a gente tem material enorme, gratuito, né? De formação de bases filosóficas, livros, cursos e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito saudável, viu, Gustavo? Acho que é uma Professor, perfeito. Muito obrigado, professor, pela disponibilidade. A gente então está encerrando a palestra.
Agradeço aí pelo tempo que o senhor concedeu para a gente. Até abro aqui a liberdade, a nossa próxima palestrante é a Luísa Caires, ela é do Jornal da USP, até estava dizendo para a gente que também é uma fã do senhor. A gente acabou trazendo... Um abraço para a Luísa. Ela falou que gosta muito aqui do senhor. Então, muito obrigado, professor. Então, a gente vai ficando por aqui nessa palestra, e a próxima é uma palestra sobre jornalismo científico com a Luísa Caires e a professora Kelly Gomes. E se o senhor tiver a oportunidade, ele pode ficar conosco no evento. Muito obrigado. E nós vamos fazer um esforço aqui para ter o senhor presencialmente, se tudo der certo, nos próximos anos, dar esse cursinho aqui para a gente. Tá bom, professor? Um abraço. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade.